Bom, meus amigos, cá estamos nós novamente comandando o nosso podcast do Gente que Fala. O Gente que Fala é um programa que eu tenho há 24 anos. A produtora sempre foi a Zenilda Salvato, portanto ela está comigo há 24 anos. E agora a gente faz apenas o podcast. Eu acho melhor até porque a gente fica conhecendo melhor, vocês vão ficar conhecendo melhor as personalidades que eu vou trazer aqui, como hoje, por exemplo, o Gilberto Natalini. O Gilberto Natalini é médico, ambientalista, foi secretário do Meio Ambiente e secretário de Assuntos de Mudanças Climáticas também, não é? Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Hoje está fora da política, mas foi vereador durante muito tempo. 20 anos. Até que chegou um dia, não quero mais nada, e não foi candidato e pronto. Exatamente. Você tem posições firmes. Eu quando eu decido para valer mesmo. Eu decidi que não quero mais vida pública. Não que eu me aposentei, Fausto, mas eu mudei de trincheira. Eu hoje faço muita coisa na sociedade, na área ambiental, na área de saúde, mas faço como cidadão, como representante da população e não como homem público, nem do executivo, nem do legislativo. Dá a impressão que você tirou um peso das costas ou não? Olha, cansa, né, Fausto? Bom, em primeiro lugar eu queria te cumprimentar, Fausto Camunha, pelo programa. Eu vi muitas vezes no Gente que Fala. Isso. E você me convidou para vir aqui, estrear aqui com você, participar desses primeiros podcasts que você está fazendo, cumprimentar você. Você é uma pessoa muito querida, um jornalista respeitado, com posições, ético, digno. O brasileiro que a gente precisa, que o Brasil tenha milhões, né? E também cumprimentar a Zenilda e a equipe toda, agradecer também por ter me chamado. Mas é assim, a vida a gente tem que fazer por etapas, né? Então, eu já fui quase tudo que esse mundo poderia permitir uma pessoa ser, né? Eu desde os 12 anos que eu sou ativista político e social. Começou com 12 anos? 1964. E até hoje eu continuo. Estou com 73, então já se vão aí, sei lá quantos anos, né? 59 anos que eu faço atividades na sociedade, né? Então eu fui líder estudantil, fui diretor do Sindicato dos Médicos 3 vezes, fui para o Movimento Popular, fundamos aquele ambulatório voluntário lá no Cangaíba, na Igreja Bom Jesus do Cangaíba. Nós estamos lá, já vai fazer 50, esse ano faz 50 anos que a gente vai todo sábado atender lá. Aí depois fui gestor, né, fui secretário de saúde do município de Diadema, presidente dos secretários municipais de saúde do Brasil, no Conselho de Secretários. Bom, enfim, participei dessas coisas todas. Aí me elegi vereador em 2001, fiquei 5 mandatos, né? Você várias vezes me entrevistou como vereador, a gente tinha todo o contato, porque você também é ali do nosso pedaço, ali de Santo Amaro. Da região, a gente se conhece há décadas, né? E aí eu resolvi que não quero mais pedir voto. Não quero mais pedir voto, não quero mais participar do mundo institucional, nem no executivo, nem no legislativo. Mas a gente tem a Associação Popular de Saúde, que eu fundei, fui o primeiro presidente, que é uma entidade popular que luta pela melhoria da saúde do povo. Ela foi fundada em 1978, olha aí, e está funcionando até hoje. E aí fui convidado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O presidente é um desembargador chamado Arthur Marques, muito gente boa. Essa associação congrega 250 mil sócios, funcionários federais, estaduais e municipais. É estadual, mas junta todos os funcionários. E é enorme, é uma entidade enorme que tem áreas de lazer pelo estado todo, unidades de lazer. Me chamou para ser coordenador de meio ambiente lá. Eu falei, eu topo. É uma coisa pro bônus, eu não ganho nada, eu sou voluntário, mas eu junto à fome com a vontade de comer, porque estou agindo ali, né? Estou agindo e não preciso ficar na política institucional, atrás disso, daquilo. Aquela associação é enorme. Ela tem
1.700 funcionários, tem 24 unidades de lazer no estado de São Paulo, enormes. Eu fiz um trabalho para eles quando o presidente era o Antônio Tutílio. O Tutílio, eu sei. Gente boa, conheci ele. Ele participava também do programa, a gente que fala na época, né? Eu lembro. E aí eu andei fazendo programas para eles e visitava alguns locais onde eles têm acomodações e que são muito bonitas. Muito bom. Top de linha. São hotéis, são unidades de lazer top de linha. Tem no mar, tem no campo e tem na montanha. Isso. Tem as três. Isso. E você já começou o trabalho lá? Faz 3 meses. Vai fazer 3 meses. Nós já entramos com o pé na porta, né? Porque tem uma área grande em Serra Negra, de uma unidade dessa, tem 17 alqueires que é pasto, que está desmatado. Então nós já conseguimos uma parceria com a Copaíba, já conseguimos uma emenda parlamentar e nós vamos reflorestar aquele pedaço ali com 30 mil árvores. Olha. Então já entrei lá, você sabe como eu sou, sim, né? Sim. E eles estão muito felizes e tal, porque estavam há muito tempo querendo plantar ali, mas era muito caro. A gente conseguiu gratuitamente, porque a Copaíba faz através de parceria com empresas, tal, reflorestam, né? Então vão reflorestar 17 hectares, 30 mil. Quanto tempo leva para reflorestar? Refloresta tem pouco tempo, 4, 5 meses está plantado. Aí você tem que ficar 3 anos tomando conta para não morrer as árvores, molhando, tal, cuidando. Então, na verdade, aí começa a mata a tomar pé, vai crescendo, aí perde seu controle. Sim, aí caminha sozinho. Vai a mata, né? Quer dizer, lá já tem mata, vai ser mais mata dentro da mata. É uma beleza. Eu conheço lá Serra Negra. Conhece, né? Conheço. Eu estive lá também. A gente andou fazendo filmes desses lugares aí. Sim. Eles devem ter no arquivo lá, inclusive. Provavelmente. Eu vou pedir para ver. Eles devem ter o arquivo. Agora, a sua especialidade na medicina, gastroenterologia. Cirúrgica. Sou gastrocirurgião. Como é que você preferiu por que você preferiu essa... Olha, a gente tinha um grupo na Escola Paulista, eu entrei lá em 70. Sim. E formamos um grupo para assumir um hospital no interior do Brasil. A gente tinha um sonho de ir para lá, para Goiás, para Mato Grosso, atender quem não tinha atendimento. Sim. Chegamos a ir, pegamos um hospital rural em Itapuranga, interior de Goiás. Então nós dividimos aquele grupo, cada um nós definimos as especialidades para ter todas as especialidades. Então tinha o pediatra, tinha o anestesista, tinha o clínico, e coube a mim ser cirurgião. Aí gastrocirurgia é uma especialidade muito ampla, né? E eu sou, na verdade, cirurgião geral. Aí aprendi a fazer parto para poder ir para o interior com aquele grupo. Sim. Mas não deu certo lá, porque a política lá era muito ferrenha, muito doida, e aí houve um conflito interno entre eles lá, e a gente acabou falando, olha, nós não vamos entrar nesse conflito, temos nada aqui com essa briga. Aí voltamos para cá e aí arrumamos para ir para Cangaíba, para fazer o voluntariado médico. Cangaíba desde que ano? Desde que formamos, 1975. 75. Esse ano está fazendo 50 anos. A gente foi para lá no fundo de uma igreja, os padres tinham um ambulatório, mas não tinha quem atendesse, e o padre falou assim para mim, vocês caíram como um queijo ralado em cima de uma macarronada. Claro. E o outro falou, olha, eu espero que não seja fogo de palha, porque se vocês vierem agitar o povo e depois for embora, os padres já morreram, já se foram, e nós estamos lá sem parar. Uma vez por semana? Todo sábado de manhã. E é uma satisfação pessoal, não é? Voluntariado é uma coisa boa, né? Faz bem para a alma, né? Faz bem para a Nós alma. Atendemos ali, porque a gente era em 14 ali. Chegamos a ser 17 médicos. Depois um foi para um lado, outro não conseguiu, porque também ficar... Né? Da minha casa lá são 44 quilômetros. Eu vou sábado, eu pego o carro e vou e volto, né? Então não é uma coisa simples. Nós atendemos 150 mil pacientes, a gente tem contado isso, naquele ambulatório, e eu operei ali, quando eu criei um centro cirúrgico pequeno, para pequenas cirurgias, com anestesia local, eu operei quase 3 mil pessoas ali naquele fundo de igreja. E a partir daquele voluntariado, Fausto, nós fomos organizando a população para brigar por melhor saúde.
Então criamos conselhos de saúde, grandes assembleias. Nós conquistamos ali, com aquele trabalho, fundamos a Associação Popular de Saúde, que é a instituição que nos... No começo a gente era pastoral de saúde com esse bispo que morreu agora, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Sim. Ele que abriu as portas para a gente, para a Zona Leste inteira. Aí nós fundamos a associação, continuamos trabalhando em conjunto com a igreja, mas a associação, o trabalho não é religioso, o trabalho é ecumênico, a gente não atende só quem é da Igreja Católica. Quem vai ali, vem gente do Brasil todo ali, Fausto. Tem gente, o cara do Cangaíba, a tiazinha liga para a irmã dela lá em Pernambuco, fala, vem aqui que aqui tem uns médicos milagrosos. A pessoa pega um São Geraldo, viaja 2 dias para fazer uma consulta no Cangaíba. É inacreditável. Olha só. É inacreditável, mas isso acontece sempre, várias vezes. E aí, para você ter uma ideia, quando o Adib era secretário, lembra do Adib? Já teve. Claro. Nós fizemos uma assembleia lá com 5.000 pessoas naquela igreja. Encheu a rua toda. Foi uma balbúrdia. Ele chegou sozinho dirigindo um Monza. Ele dirigindo o carro. Aí desceu lá e nós falamos, apresentamos a reivindicação, tal, foi eu que presidi a mesa. Ele falou, a gente estava pedindo 25 centros de saúde na Zona Leste, 25, de uma vez só. Ele falou, eu vou fazer. Aí ele pegou e começou e fez 23. 23, olha. Faltou 2 porque não deu tempo. Sim. Mas tá lá o centro de saúde para você, quem quiser ver, a gente leva para apresentar. Sim. Ou seja, ficou fruto concreto na região da luta que nós fizemos, continuamos fazendo. E quantas vidas eu perdi a conta. Eu trabalhava no Cristo Rei, eu era médico assim, autônomo, chamava segunda tarefa. O INPS pagava, na época, o INAMPS pagava para você operar, você era credenciado e operava, até que o INAMPS pagava bem a cirurgia, não é como hoje, pagava bem, dava para ganhar um dinheiro. Eu e o Dr. Nagamasa Yamaguchi, que foi meu preceptor no Hospital do Servidor, na minha residência, a gente trabalhava no Cristo Rei. Eu pegava os casos do Cangaíba, tumores, miomas, tudo, úlcera, naquela época se operava muito a úlcera, não tinha esses omeprazol da vida hoje. Sim. Operei muita vesícula, levava para o Cristo Rei, internava pelo INAMPS e operava pelo INAMPS. O doente não pagava nada, o INAMPS pagava a gente, mas chegou a milhares de pessoas que a gente fez esse trabalho. Eu atendia no Cangaíba, levava para o Cristo Rei, internava lá, e lá operava, e o doente, até hoje ainda tem gente viva que eu operei no Cristo Rei na década de 80, para você ter ideia. Só que satisfação pessoal, isso é uma coisa boa, né? Satisfação pessoal. Tem gente que vai lá mostrar o corte. Você não veio ao mundo a passeio, né? Hã? Não. Você não veio ao mundo a passeio. Mas a minha jornada está um pouco dura, viu? Está um pouco puxada. Mas valeu a pena, né? Ô Fausto, eu operei 17 mil seres humanos. 17 mil? O total, eu tenho tudo anotadinho, entre grandes, pequenas e médias cirurgias, né? Mas somando tudo, foram 17 mil. Só no Sindicato dos Motoristas, que eu fui médico lá 24 anos, eu operei 5.000 motoristas, cobradores e famílias. 5.000. Tudo pelo INAMP, sem cobrar nada. Desses 17 mil, 15 mil foi pelo serviço público. 2.000 foi no meu consultório. Eu não sei cobrar, eu não sei... Quando aí o cara não pode pagar, eu levo para o serviço público, não cobro nada. É um jeito, cada um tem um jeito, né? Sim. Mas foi muita cirurgia e eu continuo operando, não parei ainda. Agora menos, mais devagar, mas continuo trabalhando, operando as pessoas, graças a Deus. Que falta faz ter mais gente da mesma forma que você age, né? Tem muita gente boa por aí, né, fazendo. Eu sei que tem, mas o mundo hoje está um pouquinho diferente, né? Está meio egoísta, né? Só se fala em dinheiro, né? Hoje nós estamos lá naquele voluntariado. Eu, o Dr. Francé, Henrique Sebastião Francé, e o Dr. Nassim Salomão Mansur, que agora é superintendente do Hospital São Paulo. O Dr. Francé foi o criador da residência médica do Hospital Santa Marcelina e ajudou a criar a Faculdade de Medicina da Santa Marcelina. Sim. Então são pessoas assim, né? O Nassim está aqui no Hospital São Paulo, quando ele entrou o hospital estava fechando.
Estava no vermelho, estava num prejuízo. 2 anos depois que ele está lá, o hospital já está no azul. Do ramo, né? Olha aí eu no Cangaíba lá. Aí, Cangaíba. Isso aí faz 3 semanas lá atendendo a senhora. Esse dia eu atendi 32 pacientes. Olha. Numa manhã. Quase morri, saí de lá quase de 4 pés. Porque pesa, né? Que hora você chega lá? Eu chego lá às 7h30, por aí. Aqui foi sábado, em São Miguel Paulista. Aquele ali é o prefeito. Ele é dono daquele jornal Acontece, lá de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa. Sei. E aí nós fomos combinar com ele para fazermos lá em São Miguel uma plenária popular pelo clima. É outra pauta essa aí, né? Então, eu estou botando... Está a Luciana Feldman ali, o Roberto Sebastião aqui, e o pessoal do CADES. A Luciana é sempre com você, né? A Luciana hoje ela é chefe de gabinete da Secretaria do Clima. Do Clima? Da município. Sim, eu saí de lá com o Naline. O Naline, o doutor. Aliás, eu até te dou um conselho de chamar o Naline aqui. Vou chamar, sim. Ele é ótimo. Vou chamar, eu gosto muito dele. Aqui com o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor César Fernandes, e aqui o presidente da Associação Paulista de Medicina, o Antônio José, famoso Toninho Faixa. Toninho Mecha, desculpa. Mecha. Ele tinha um cabelo todo preto e tinha uma mecha branca, sempre teve. Agora a tá mecha sumiu. Tudo ficando branco. Isso aí foi sábado na coisa. Aqui no Parque Augusta, o parque que nós criamos com muita luta, criei vários parques em São Paulo. Sei. Foi uma luta bonita. As 2 meninas foram me entrevistar aqui, o aparelho de entrevistamento dela aqui, ó. Tá vendo? Elas são estudantes, fizeram uma entrevista para contar a história de como o parque foi, como é que a gente conseguiu ganhar essa luta do Parque Augusta. Tá lindíssimo. Foi uma luta mesmo. 20 anos. Foi eu, a Célia Marcondes e aquele promotor Silvio Marques. E a turma, a população que chegou junto, né? Sim. E a gente conquistou o parque. Ali eu fui visitar, foi em Pinheiros isso aí, eu quis mostrar por que as árvores caem. Olha o tamanho da raiz dessa árvore. Se ela tivesse numa calçada, ela não teria raiz. O cimento estrangula a árvore. Sim. A árvore fica fraca porque ela não tem espaço. Olha, isso aqui é uma sibipiruna. Olha o tamanho, olha como a árvore precisa de espaço para poder se... Essa não cai com vento, é dificílimo uma árvore dessa cair. Por falar em árvore, Natalene, como é que se poderia resolver essa questão de qualquer chuvinha mais forte, qualquer ventania, as árvores vão de embrulho? Então, mas é o que eu estou falando. Por quê? Porque ali nosso livro, Por um São Paulo Mais Sustentável, é um livro que eu fiz com o Marcelo Morgado. Eu acho que até já, não sei se eu te dei um livro desse, se eu não dei eu vou te dar. Não porque tenho, são não. 300 páginas, é um diagnóstico profundo da questão da sustentabilidade da cidade de São Paulo. Tenho muito orgulho desse livro aí. Eu vou te mandar um. Sim. Mas as árvores, é assim, ó, nós temos 652 mil árvores no viário de São Paulo. Sim. 652 mil. Sim. E nas matas de São Paulo, dentro da capital, nós temos 87 milhões de árvores. 87 milhões, então não é pouco, certo? Sim. Só que as árvores foram plantadas nas calçadas, nas ruas, são árvores exóticas, ou seja, não são espécies nativas, então elas têm dificuldade de se manter, né? Eucalipto, aquela que veio da Índia, aquele ficus, aquela árvore seringueira que a gente chama, são árvores que não, então são árvores exóticas, uma boa parte delas, que mais de 30%. E a árvore disputa o espaço com as pessoas, com os prédios, com os carros. Então você espreme a árvore numa calçada, a hora que você põe o cimento em volta do caule da árvore, você condena a árvore à morte. Não sei se você viu, teve dias aí que ventou, que a árvore estava saudável, ela não tinha cupim, não tinha nada. A árvore tombou, a raiz da árvore não tinha 1 metro. Porque ela não tem espaço. Não tem espaço, então não segura. Então, outra coisa, 25% das árvores de São Paulo são doentes ou com cupim ou com erva de passarinho. Quantos por cento? 25%. 25%. Essas caem facilmente. Outra coisa, por exemplo, você vai ali em Gianópolis, uma grande quantidade daquelas árvores já tem mais de 80 anos.
As árvores são como nós, elas nascem, crescem, vivem e chega uma hora que elas vão morrer. E a gente não faz o manejo adequado para tirar a árvore velha e colocar a árvore nova, porque cria muito tumulto. Você vai numa rua daquela de Gianópolis, tirar uma árvore daquela de 80, 90 anos, a população é capaz de bater na prefeitura, né? Porque muitas vezes a pessoa se apega à árvore e tudo, né? Só que ela precisa sair, senão ela vai cair, porque ela já está muito idosa. Então todos esses problemas obrigaram a cidade a fazer um plano de arborização. Hoje não se planta mais espécie exótica em São Paulo. Pelo contrário, aonde tem espécie exótica, sempre que é possível estão retirando para botar uma árvore nativa. Então tem um cardápio lá, são 180 espécies de árvore nativa que você pode plantar na cidade. E aí você tem que fazer toda uma tecnologia para plantar. Eu criei essa frase: plantar a árvore certa no lugar certo na hora certa. Se você plantar a árvore certa no lugar errado, ela vai uma hora ou outra vai tombar. Sim. Entendeu? Então onde tem fio, não pode ter árvore alta. Porque esse é um outro problema. Você vê a empresa de energia, ela quer proteger o fio dela. A famosa Enel. Aí você faz, ela poda aqui, a árvore fica um V assim com o fio no meio. Aquilo desequilibra completamente o equilíbrio da árvore. Qualquer vento que dá, ela pende para um lado, pende para o outro, porque a poda que é feita é visando o fio e não a árvore. E a poda tem toda uma tecnologia. Você não pode pegar uma árvore, deixar um galho para cá e o fio no meio, porque ela vai cair. Então, a arborização nossa, ela foi muito mal planejada. Só agora, depois dessas tempestades, de um tempo para cá, é que está se plantando, cuidando mais, tirando a que precisam tirar. E nós temos que dar mais um passo ainda que não foi dado, que é tratar as árvores doentes. Naquele trecho ali da 9 de julho, quase chegando à Cidade Jardim, as raízes são enormes. Vivem podando lá e tal, mas são raízes grandes mesmo. Você sabe. Então, mas a árvore é errada, porque na calçada. Está no lugar errado, na calçada. Não, porque você na calçada você tem que plantar árvore de raiz profunda e não de raiz como aquela que eu mostrei. Sim. Tem que ter árvore, por exemplo, um pau-ferro. O pau-ferro, geralmente, ele não dá raiz assim. Ele dá raiz para o fundo. Ele vai embora para o fundo e ele não espraia. Aí se você plantar um ipê, por exemplo, o ipê já vai com a raiz fazendo, olha lá, aquele jeito ali, ó. Sim. Tá vendo? Essa é uma sibipiruna, ó. Ela vai, olha como ela vai embora se tiver espaço. Se ela tiver cercada de cimento, ela vai parar. Ela não vai fazer isso. Então ela não tem equilíbrio, ela não tem... Você entendeu? A árvore está podada assim na raiz, aí é difícil, entendeu? Então você tem que escolher as espécies para calçada, espécies de raiz profunda. Para baixo do fio, espécies que não crescem muito. Por exemplo, pata de vaca. É uma árvore de médio porte, ela não vai lá em cima e se rolar no fio. Qualquer poda menor segura ela, porque ela é uma árvore de médio porte. Então tem a árvore certa, no lugar certo, na hora certa. Só agora é que a cidade está se preocupando com essa... Acordou para isso. Acordou para isso por causa das tempestades, de derrubada, né? Tudo mais, né? Mas o pessoal fala, as árvores atrapalham, viu, Fausto? Pessoal, muita gente, as árvores atrapalham, cai em cima, mata a gente. Né? Aí eu respondo assim, ruim com elas, pior sem elas. Pronto, está respondido. Porque sem elas eu vou morrer assado, né? A verdade é essa. E essas mudanças climáticas aí estão vindo para valer, né? Já vieram, né, Fausto? Já chegaram. Já chegaram com tudo e está cada dia avançando mais. A ciência acertou no diagnóstico, falaram, vai ter mudanças climáticas. Carlos Nobre, todo esse povo aí, os ingleses, os europeus, o mundo inteiro, o IPCC, são 2.000 cientistas que se juntaram pela ONU para poder, e eles acertaram o diagnóstico, mas erraram o prognóstico. O prognóstico dele era que isso ia acontecer na segunda metade desse século, já próximo a 2100, e antecipou 50 anos os fenômenos climáticos. Nós estamos agora em 2025, quer dizer, antecipou muito. Eles erraram no prognóstico, acertaram o diagnóstico, por isso nós estamos sofrendo demais. Fausto, o que se está fazendo para correr atrás do prejuízo
a velocidade é muito menor do que a velocidade do prejuízo. Então, as mudanças climáticas vão lá na frente e os governos, a sociedade, nós mesmos, vamos aqui atrás, correndo atrás, mas numa velocidade muito menor. Aí estamos pagando o pato, né? Pagando o pato. Né? Gilberto, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você falou em igreja, que vocês fizeram lá consultórios de medicina na igreja do Cangaíba, etc. E tal. É um pouquinho da cabeça que tinha o nosso Papa que foi embora, o nosso Papa Francisco, né? Olha você com ele. Eu fui lá. Como foi esse encontro? Foi maravilhoso, emocionante. Até hoje eu me emociono quando eu lembro. Porque eu aprovei, assim que 2014, 2015, eu aprovei na Câmara, eu propus e aprovei como se eu estivesse adivinhando quem ele era, né? Eu gostei muito dele e tal, por ele ser latino-americano, aqui, vizinho nosso. Ele veio ao Brasil, fez aquela coisa no Rio de Janeiro. A mensagem dele era uma mensagem popular, né? Não, uma mensagem de vida, né? De otimismo. Eu dei um título de cidadão paulistano, aprovei na Câmara e dei o título para ele. Aí, aquele cardeal que está chapeuzinho vermelho ali no fundo, é o cardeal Dom Orani Tempesta, do Rio de Janeiro. Tempesta do Rio. Dom Orani tem muita relação com ele. E aí um amigo comum pediu ao Dom Orani para marcar uma audiência para eu ir lá entregar o título. Sei. Nessa época, ele recebia as pessoas no ar livre na praça. Ele não era muito de gabinete. Então, ele marcava as audiências e atendia ali desse jeito aí. Aí eu fui, olha o título de cidadão paulistano aí. Tá vendo? E o olhar dele, né? Um olhar cativante. Conversou, né? comigo quase 8 minutos. Eu marquei no relógio. Conversou, trocou ideia. Ele fala espanhol, eu entendo um pouco. Sim. Então foi assim uma conversa agradável. Perguntou de São Paulo, como é que estava. E no final ele falou, leva minhas bênçãos para o povo da cidade de São Paulo. Aí eu voltei com as bênçãos dele. Ele realmente é um Papa que vai dar, que já deixou saudade, né? Tanto é que ele estancou o esvaziamento da Igreja Católica, né? A igreja o pessoal estava saindo... Voltou a ser o que era. Não é que aumentou muito, mas parou de sangrar, parou de sair gente. Estancou, entendeu? Porque o jeitão dele ajudou muito a segurar, né? Agora, eu dei o título para ele, não é porque ele é católico. Se ele fosse de outra religião, mas fosse do jeito que ele é, eu teria também, pelo jeito dele, porque o cristão de verdade a gente tem que respeitar, né? Tem bondade na alma e tal, né? E ele, eu acho que é um cristão de verdade. Quanto tempo faz essa visita? Isso foi em 2015. Faz 10 anos, 10 anos. 10 anos. Ele estava bem forte ainda. Estava forte, estava sorridente, conversou com todo mundo. Na verdade, eu também tinha ido anteriormente levar um prêmio, mas aí não fui eu que fiz o prêmio, para o outro Papa, o Bento XVI. Nós fomos numa comitiva da Associação Comercial de São Paulo, me convidaram e eu fui junto. Então eu tive junto lá no Vaticano com 2 papas, com o outro, o Bento XVI, e depois fui lá levar esse título para o Francisco. Agora o Bento XVI era mais fechado, muito tímido, sabe? Muito frágilzinho. Eu me lembro que ele sentado, nós estávamos nas cadeiras atrás, eu olhei na cabeça dele, a orelha dele tinha uma orelha grande, o sol estava de lá, a gente via o sol do outro lado da orelha dele. Ele era tão frágil que a orelha fininha, a gente enxergava a claridade do sol. Eu falei, mas rapaz, como esse homem é magrinho, né, frágilzinho, só que era um intelectual, né? O Bento XVI era um teórico, né? Um teólogo profundo da igreja, mas era outro estilo, né? Não era popular como esse. Não era. Esse deu de 10-0, né? Deu de 10-0. É difícil achar outro igual. Isso deixar saudade. Vamos ver agora como é que fica o conclave com os resultados que eles vão apresentar, não é? Natalino, como foi a experiência de implantar o serviço de atendimento ao acidentado do trabalho lá no Hospital de Campo Limpo? Foi uma experiência generosa, viu? Porque eu era médico da prefeitura desde 88. Eu prestei concurso e a Erundina ganhou a eleição e eu assumi a prefeitura como cirurgião. Eu fui o primeiro cirurgião do Hospital Municipal do Campo Limpo.
Aliás, Fausto, a história é muito bonita. Eu lutei por aquele hospital. Eu lutei por aquele... O caminhão que o Covas subiu em cima para lançar a pedra fundamental do Hospital do Campo Limpo, quando lançou a pedra fundamental, ele fez um comício, ele estava saindo da prefeitura. E aí ele fez um comíciozinho, ali tinha ali umas 500 pessoas. Eu que dirigi o caminhão, eu fui lá na favela de fim de semana, peguei com um amigo bem preto, não tinha palanque, peguei o caminhão, vim dirigindo, botei no terreno, ele subiu no caminhão com um aparelho de som e fez o lançamento da pedra fundamental. Daí nós lutamos muito, porque aí entrou o Jânio não queria dar continuidade, que tinha outras prioridades, lutamos, inaugurou o hospital. Eu fui o primeiro cirurgião que cheguei lá no 9º andar do hospital, e aí comecei a trabalhar. Eu operei muito lá, operei muito naquele hospital. Mas a Erondina entrou e eles me chamaram para organizar o serviço de acidentado do trabalho, que foi uma coisa, um serviço inédito no Brasil, na prefeitura. Por quê? Porque a gente fazia todo o levantamento da doença do trabalho do Distrito Campo Limpo. Eu visitava as fábricas, as garagens de ônibus, para ver as condições que as pessoas estavam trabalhando e aquilo que produzia doença do trabalho. Fábricas insalubres, toda aquela situação. E depois, dentro do hospital, nós criamos um organograma que o acidentado do trabalho chegava, era atendido pelo médico, ortopedista ou cirurgião ou quem quer que fosse, e ele tinha começo, meio e fim. Ele saía de lá já praticamente com a guia de acidente de trabalho na mão para receber os benefícios do INSS. Não ficava batendo cabeça. Isso deu certo, implantaram na prefeitura inteira isso aí depois. Minha experiência foi maravilhosa, porque a gente ajudou muita gente, né? Desde que você se conhece como um político, qual foi o prefeito que chamou a sua atenção? Olha, eu tenho 2 prefeitos que eu tenho muita, assim, acho que foram grandes prefeitos. Foi o prefeito José Serra. Sim. Ele ficou um ano e pouco. Eu fui secretário dele de participação e parceria. Sim. Ele foi para o governo. Depois ele foi em 2006, aí eu saí. Aí entrou o vice dele, o Kassab, que na minha opinião, o que o Kassab fez? Ele seguiu todo o plano de governo do Serra. Todo. O plano de governo do Serra nós ajudamos a escrever. Porque a gente tem uma relação muito grande com o Serra, né? Desde quando ele voltou do exílio, em 1970. A primeira reunião pública, popular, que o Serra fez quando voltou do exílio, foi no salão da igreja Bom Jesus do Cangaíba. E fui eu que organizei naquela época, 79. Ele fez uma palestra de 2 horas sobre congelamento de preço naquele movimento contra a caristia, que lembra do movimento? Lembro, claro. Ele foi lá e fez 2 horas. Então eu conheço ele desde aquela época, a gente tem uma relação muito boa. E aí ele me chamou para ser secretário, eu fui, ajudei a fazer o plano de governo, ele ganhou a eleição. E o Kassab, o grande mérito do Kassab foi que o Kassab seguiu o plano de governo do Serra na íntegra. Então, por exemplo, Cidade Limpa, lei da Cidade Limpa, lembra? Lembro. As AMAs. O Kassab fez mais de 100 AMAs. Aliás, está deixando de ser Cidade Limpa, né? Tá, agora está relaxando um pouco. Então, relaxando. Olha, por exemplo, você quer ver? Eduardo Jorge era o secretário de Meio Ambiente. Sim. O Serra e o Kassab pegaram a cidade de São Paulo com 34 parques. Parques municipais, 34. Isso em 2005. Depois o Kassab, em 2006, eram 30. De 2005 até 2012, quando o Kassab saiu, entregou a cidade com 100 parques. Aumentou 70 parques quase. Quer dizer, isso é o quê? Isso é investir em meio ambiente, em natureza, em bem-estar, em qualidade de vida. O Kassab foi um prefeito, assim, eu considero. Por quê? Porque o plano de governo do Serra foi muito bem feito e o Kassab teve a ousadia, a coragem e a dignidade de dar continuidade. Então, eu acho que marcou muito essa época a prefeitura do Serra e do Kassab. Sim. Que foi uma continuidade da outra, né? Sim. E o Covas lá atrás, em 85, também foi um prefeito, né? Claro. Fausto, é difícil de acreditar, mas é verdade. O Covas, na periferia, ele se marcou muito porque ele fez um governo com mutirões populares.
Mutirão de casa, mutirão de guia, mutirão de sarjeta, mutirão de... Quem inventou esses mutirões fomos nós lá no Campo Limpo. Eu e o Abel Abate. Você conheceu, lembra do Abel Abate? Foi subprefeito, administrador regional. Sim, claro. Não tinha dinheiro para nada, não tinha estrutura, não tinha grana, a prefeitura estava arrasada. Aí nós falamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o povo, convidar o povo, a gente dá o tijolo, o cimento, dá o engenheiro para orientar e o povo faz a obra em final de semana. Muita gente foi contra. Nós fizemos uma viela no Parque Bolonha, fazia quase 40 anos que o povo pedia aquela viela, uma viela enorme, não sei quantos degraus tinha aquilo. Nós fizemos em mutirão popular, olha aí os três. O Serra, o Geraldo e o Kassab. Nós fizemos em mutirão popular, participaram 1000 pessoas. Com 2 fins de semana a viela estava pronta, a escadaria, né? E aí fizeram 40 e tantas praças. Aí o Covas viu aquilo, o Covas pegou e botou aquilo na cidade inteira e ficou o prefeito dos mutirões. E foi o Covas foi um prefeito muito bom também, maravilhoso. Sim. Né? Mas também teve a Irondina, que eu acho que foi uma mulher muito dedicada, muito digna, que fez uma prefeitura positiva, eu acho que a gente também tem que levar em conta. Não teve roubalheira no governo dela. Está com 90 anos. Mas eu respeito ela. Eu discordo politicamente de algumas coisas, porque eu acho ela às vezes um pouco radicalizada demais, mas ela é muito digna, muito séria, muito respeito que a gente tem por ela. Então foi Covas, Irondina, Serra, Kassab, e agora tem esse prefeito Ricardo Nunes que está tentando acertar, né? Ele tem tentado acertar, ele tem feito um governo assim, na área ambiental, ele está fazendo coisa, ele vai entregar a prefeitura com mais 124 parques. Entendeu? Está criando parque. Agora vai sair o Alfamares, lá perto de Santo Amaro, lá perto de nós. Sim. O Alto da Boa Vista, que estava enroscado há um tempão, já foi entregue. Ou seja, o Parque do Bexiga, que nós lutamos há 20 e tantos anos, ele desapropriou o terreno que pertencia ao Grupo Silvio Santos, desapropriou, vai plantar o parque, o projeto está sendo feito. Então, os ônibus elétricos, né? Os ônibus elétricos é lei minha, Fausto. Eu que fiz a lei na Câmara, né? E ficou 4 anos a lei parada, ele pegou agora... nós estamos com um problema que ele conseguiu dinheiro para implantar os ônibus elétricos, conseguiu 6 bilhões de reais financiado para comprar, e a empresa de eletricidade não liga a tomada na garagem para carregar os ônibus. Está fazendo enrolando. Então, não pode comprar os ônibus, porque senão vão ficar parados, descarregados, porque não tem tomada, porque a empresa de eletricidade de São Paulo está fazendo onda para ligar as tomadas, para ligar o carregador dos ônibus. Então, quer dizer, você imagina, é boicote isso, né? Na minha opinião. E aí é uma briga pessoal também, eu acho, né? Eu sei lá o que é uma irresponsabilidade. Uma empresa dessa não podia estar trabalhando na cidade de São Paulo. Né? Já foi pedido ao governo federal para romper o contrato, mas eles não tomam essa providência. Então, a Enel não liga as tomadas para comprar os ônibus, para botar os ônibus para funcionar. Mesmo assim, deve ter uns 600 ônibus rodando, aqueles ônibus verdinhos. Eu fico quer dizer, orgulho é uma coisa feia, mas eu fico orgulhoso quando eu passo na rua, eu vejo um ônibus verdinho, eu falo, nossa lei está na rua. É uma coisa boa, né? Uma coisa concreta, zero de poluição e zero de barulho, uns ônibus silenciosos que não solta um CO2zinho para cima, que nós fizemos a lei, e o prefeito está... Agora ele foi à China, foi lá ver um carregador que é diferente, que vai passar por cima desse boicote. Sim. Entendeu? Ele foi lá, está voltando aí, se ele trouxer esse carregador, nós vamos poder aumentar os ônibus. O dinheiro que ele conseguiu dá para comprar uns 3 mil ônibus elétricos. Não é a frota inteira, mas já vai tirar muita poluição do ar. A gente trabalhando nesse nível, né? Você hoje é uma espécie de consultor dele? Não sou consultor. Não. Ele criou, até conversando com a gente e tal, ele criou um grupo de trabalho para preparar São Paulo para a COP30. Sim. Entendeu? Para puxar a cidade para cima, para esse tema do clima. Ainda tem muita gente fora desse tema. Sim. E esse é o tema do presente e do futuro, né? E aí ele criou esse grupo de trabalho e me convidou para ser são 4 secretários, 4 secretarias, um da sociedade civil e um da USP,
da academia, da universidade. Mudança climática? A Secretaria Mudança Climática, Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Governo e a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, Governo, Mudança Climática, e tem uma quarta que deixa eu lembrar aqui, eu já lembro. Das subprefeituras não seria? Não está a subprefeitura, mas agora abriu de uma forma, porque todo mundo quis participar. Então agora abriu porque não deu para ficar subprefeitura fora, cultura, Secretaria de Administração, todo mundo veio, então a comissão cresceu, os secretários estão vindo participar. A sociedade civil, ele me convidou e eu aceitei de ser o representante da sociedade civil nesse grupo. E da USP entrou o Instituto de Estudos Avançados, professor Marcos Buqueride é o nomeado por ele, tem um decreto nomeando. Então nós estamos fazendo eventos, eu tenho participado de eventos, isso eu mostrei aqui de São Miguel, sim, né? Sim. Eventos na Associação Comercial, na Fiesp, em tudo que é instituição. Que dia que foi? Sábado, hoje é segunda, né? Sexta-feira à tarde, no final da tarde, eu e o Fábio Feldman fomos fazer uma palestra para 300 dirigentes sindicais da Central dos Sindicatos Brasileiros. Eles têm 1.000 sindicatos na base da central. Sim. Nós temos 6 centrais sindicais mais importantes. Essa é uma delas. Me convidaram, eu fui lá, nós ficamos 2 horas conversando com aquele monte de dirigente sindical do Brasil inteiro, gente de sindicato urbano, sindicato rural, federação de funcionários públicos do Rio Grande do Sul, enfim. Eles não queriam deixar a gente ir embora. E os sindicatos estavam fora dessa pauta. E eles são importantíssimos para levar a conversa para dentro das fábricas. Eles são importantíssimos. Então nós estamos trabalhando assim, eu estou muito feliz porque estou solto, desimpedido. Está, né? Com uma bela atividade, hein? É uma pauta de vida, né? Todos nós temos uma pauta de vida. A tua pauta de vida é o que é? A democracia, a ética, a liberdade, a informação bem feita. Não é a tua pauta de vida? Exatamente. Se você perder esse mote, você vai ficar chateadíssimo, não vai? Claro. Então, tanto é que você está aqui me entrevistando num programa maravilhoso, tá certo? Eu acho que cada um de nós tem que ter um sonho. E você, eu sempre achei uma pessoa admirável. Muito obrigado. Eu, na época, lá atrás, eu trabalhava na Gazeta de Santo Amaro. E eu já via, na época, o seu nome, já conhecia você pelo nome, Nataline. E você, na campanha, colocava coisas em postes e tal. Né? Naquela época podia. Né? Naquela época podia. E você depois se elegeu e não se deselegeu mais. Né? Fui embora. Né? Foi embora agora por vontade própria. Saí porque eu cansei um pouco. Né? Cansei um pouquinho. A política está muito ruim, Fausto. Como é que é o ambiente hoje na Câmara? A política está muito ruim, não é só na Câmara de São Paulo. A política no Brasil, ela perdeu o objetivo. O objetivo da política hoje é o cara ir lá e fazer a vida. Eu não sou político para fazer a vida, senão eu ia fazer a vida sendo dono de hospital, que é a minha profissão. Sim. Eu escolhi servir as pessoas. Sim. Então, hoje o parlamentar, ele entra lá, ele tem 2 preocupações. Primeiro, acumular dinheiro. E segundo, se reeleger. Então, por exemplo, um deputado federal hoje, Fausto, ele tem 60 milhões de reais por ano de emendas. Não perde eleição, Fausto. Muita coisa, claro que não perde. Fausto, você imagina... Não perde mesmo. Não perde eleição. Vai lá em 10 prefeitos, 20 prefeitos, bota o dinheiro lá. Muitas dessas emendas são... ter atitudes não republicanas, quer dizer, o dinheiro chega só a metade, a outra metade fica no caminho. Então nós estamos numa fase muito ruim do Brasil de política, muito ruim. Eu não sei o que vai ser de nós, Fausto. Porque essa polarização também política que o Brasil entrou, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, também não está fazendo bem para o Brasil. Não está fazendo bem, porque nós temos que... Ela é uma polarização tóxica, as pessoas ficam fanatizadas por uma coisa ou por outra. E aí brigam entre si, amigos, famílias, se dividem em tudo.
o Brasil precisa de união, nós estamos precisando de gente que se una com um programa político bem feito, com ética. A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê ética. Não. Ó, você viu o negócio do INSS agora? Tá aí. 6 bi de prejuízo. Então... E o ministro aparecendo na televisão, fazendo a campanha do INSS. Se esse ministro ficar, aí a gente pode fechar a porta do Brasil. Eu acho que não vai ficar, ele não vai aguentar. Eu acredito que não, porque a pressão é muito grande. Mas está demorando a sair, né? Se eu tivesse no lugar dele, eu teria pedido demissão. Eu preciso, inclusive, ver minha questão do INSS, porque eu não confiro isso aí. Entra no site e vê seu olerite para ver se o meu INSS, né? Vai lá. Eu vi o meu, de mim não descontaram. Não descontaram nada? De mim não. Tomara que tenham descontado bastante de mim, né? Para poder receber de volta. Tá certo. Mas, Natalino, olha, eu queria lembrar ao espectador nosso do sininho, não esquecer de dar um cliquezinho no nosso sininho, para a gente poder medir a audiência que o podcast alcança, né? Eu fico muito feliz com você quando você escreve para o nosso Orbis News. O Orbis News já tem 2 anos e meio e está indo muito bem. Graças a Deus. Eu estou com 200. Vai lá. Eu estou com 200 articulistas. Olha, 200. Você é um dos que mais escreve. Eu escrevo toda semana. Toda semana. Você já não me aguenta mais. Não, aguento sim. Pode continuar escrevendo. E o último artigo que eu escrevi foi Simplesmente Francisco. Simplesmente escrevi Francisco. sobre o Papa. Foi. E eu gosto muito de fazer isso porque eu procuro sempre atualizar os comentários, sabe? Às vezes tem algum fato diferente, eu ligo para a pessoa, olha, quer fazer um artigo sobre isso e tal? Então fica o portal fica mais atual, mas é uma satisfação. Parabéns. E agora com essa reinventada minha aqui de fazer o podcast, a gente tem que viver se reinventando, né? Não tem jeito. Você, Fausto, é uma pessoa no jornalismo e como um ser humano também, é uma pessoa muito respeitada, muito. Como muito homem obrigado. Público que você foi também. Foi. Né? Tem uma história completamente limpa de vida, um bom jornalista, um amigo afável, né, que se relaciona bem com todo mundo. Eu nunca vi ninguém falar mal de você. Obrigado. Se tem alguém que fala, não teve coragem de falar comigo. Não falou para você, né? Mas você vai eu reagir, acho que não né? tem, né? Eu acho que não tem. Olha, você falou em orgulho, mas isso é natural da gente. O Parque das Bicicletas, aquilo foi ideia minha e eu que fiz, foi na gestão do Pita. Nós, nos últimos 4 meses do Ficou governo... ótimo. Ficou ótimo. E um governo difícil, né? Difícil. Nossa, eu para poder arrancar aquilo, eu tive que fazer acordo com a EMURB na época, porque a Secretaria não tem dinheiro, né? A Secretaria de Esporte... Agora tem um pouco. Agora, melhorou. Melhorou depois do Walter Feldman. Sim, Walter Feldman que cobrou. Melhorou depois do Walter Feldman. Mas a gente no governo do Pita, o governo dele foi muito difícil. Foi difícil, que a Câmara era contra. Muito difícil, muito difícil. Às vezes tinha encrenca com a esposa dele, tinha encrenca com... encrencas familiares que a gente acabava... Na verdade, ele foi abandonado pelo padrinho dele. Né? Foi. O padrinho dele largou ele de lado. E ele não tinha o perfil de prefeito. Eu sei. Não era político, não sabia fazer política. E aí, Câmara Municipal de São Paulo, precisa saber lidar com a Câmara, não é? Se não souber lidar com a Câmara... se não tiver jeitinho, eles caçam. Ou o Tribunal de Contas, não é? Eu nunca tive problema, não. Tanto no Estado quanto na Prefeitura, nenhum problema comigo que pudesse me... tua história é tranquila na vida pública. Isso é bom. Isso dá um prazer pra gente, porque... E você está muito bem, assim... Está muito bem posto fisicamente, psicologicamente. Você está inteirão. Com os 82. Então, mas olha só, olha a sua vitalidade. Eu tenho só 9 anos a mais que você. 9 anos. Parece que eu tenho 20 anos a mais que você. Imagina, que é isso. Que aí você está muito bem também. Tá bom. E eu acho que o que deixa a gente bem é a atividade, né? Não para de trabalhar.
A gasolina do ser humano é o sonho. É o sonho. Quem tiver outra gasolina não se dá bem. Eu tenho sonho, você tem sonho. Quem tiver sonho vai longe. Não é? Você também é uma pessoa sonhadora, né? Sim. Com coisas boas para o nosso país, para a nossa vida. O que é felicidade para você, Gilberto? Rapaz, é uma coisa complicada. Sinceramente, eu não sei. Porque sabe o que acontece? A gente sempre procura alguma coisa nova. Então, essa alguma coisa nova que você está procurando é a felicidade. E nunca está satisfeito com o que você fez. Você quer mais. Então, a felicidade, para mim, é igual a tochinha de luz assim, que vai na frente correndo, e a gente vai correndo atrás querendo pegar. Mas, na verdade, essa corrida, o que me deixa feliz? O que me deixa feliz é ver o meu entorno, as pessoas do meu entorno, e agora, além das pessoas também, o meio ambiente do meu entorno estando bem. Aí eu fico feliz. Eu não sou um cara feliz porque eu vi que as pessoas do meu entorno, os seres humanos, estão sofrendo muito. Por falta de dinheiro, por violência, por desrespeito, por fome, está na rua. Eu quando passo na rua e vejo uma pessoa jogada na rua lá, desacordado, drogado ou bêbado, ou mesmo dormindo... Eu ia te perguntar da Cracolândia. A Cracolândia está diminuindo muito, aquela central, né? Sim. Está diminuindo, mas criou-se várias Cracolândiazinhas pequenas, deve ter umas 20 esparramadas na cidade. Aquela Cracolândia central hoje, ela está com menos de 100 pessoas fixas. Ela deu uma enxugada muito grande, porque é muito órgão público em cima. Mas não é que acabou o problema ele deu uma certa esparramada, entendeu? Mas a intensidade de pessoas ali, de usuário de droga e tal, deu uma grande diminuída. Agora, Fausto, cada vez que 0,001% da economia cai, são milhares de pessoas que vão para a rua, que perdem a casa, que perdem o emprego, que não tem aluguel. São milhares de pessoas que vão para a miséria. E você sabe como é, né? O Brasil é um país rico, mas ricos mesmo são poucos. A grande massa de brasileiros são pessoal que tem dificuldade para viver. E então, como dizia a música dos nossos cancioneiros, não dá para ser feliz, entendeu? A gente procura a felicidade, mas a gente vai ter dificuldade. Eu acho que a nossa geração vai passar e não vai conseguir construir aquilo que a gente sonhou para o mundo, entendeu? É muita coisa ruim, muita maldade, muito mal feito. Não está fácil. Mas eu acho que você deve ser uma pessoa feliz porque você fez muita coisa boa para a população. Isso aí a gente fez mesmo. Isso aí eu fiz 419 projetos de lei e aprovei 147 leis na Câmara. A lei dos ônibus é uma. Quer ver outra lei que eu tenho um orgulho danado? Se você for numa creche hoje, você vai ver que uma parte da comida das crianças é orgânica, sem agrotóxico. Fruta orgânica, legumes orgânicos, é lei minha. Lei minha, está sendo implementada. Se você andar na rua, você vê os caminhões lavando ruas, já viu? Já. O que está escrito no alto do caminhão assim? Você já prestou atenção? Água de reuso. São Paulo não lava suas ruas com água tratada, lavava com água tratada. Aí nós fizemos uma lei em 2004, foi aprovada, foi implantada. Hoje a água que lava as ruas de São Paulo é água de tratamento de esgoto sanitário que não serve para beber, iria se jogar no rio, a prefeitura compra, bilhões de litros de água potável foram economizados com essa leizinha. Uma leizinha assim, 4 linhas, que a gente fez. E que não é tão divulgada, né? As coisas boas da política, poucos divulgam. Você divulga, mas a grande mídia, se eu tivesse roubado 1 centavo, eu estaria em todas as manchetes. Sim. Mas, infelizmente é assim então, mesmo. mas quem sabe que fui eu que fiz a lei dos ônibus? Ninguém publica, ninguém fala, eles escondem. Não sei por quê que fazem isso, mas a verdade é essa, né? É medo de deixar o colega crescer demais. Provavelmente é isso, né?
tudo bem, não tem problema. A gente não fez para ficar famoso, a gente fez para ajudar a cidade. Sim. Nesse ponto de vista, eu diria para você que eu sou feliz. Sou feliz na família, tenho uma família muito boa. Sou feliz com meus amigos, porque tem muitos amigos bons. Sou feliz com a minha profissão, que eu exerço, tenho paixão pela medicina. Paixão, sou apaixonado. E sou feliz na política, porque passei esse tempo inteiro. Eu brinco, viu, Fausto? Carro velho, o motor está meio fraco, mas não tem um arranhãozinho moral na lataria. Isso eu a lataria tenho Inter. Então, isso eu tenho certeza. Dá para ser feliz, né? Dá, isso eu tenho certeza. E você também é feliz como ser humano, né? Sou. Porque você também está preenchendo sua vida com coisas boas, né? A gente vai levando as trombadas que a vida oferece, mas vai enfrentando, né? As dificuldades, Fausto, os problemas. A Câmara Municipal de São Paulo deve ter uns 6 vereadores, desde que foi fundada. Ela foi fundada em 1555, 56. Desde que a cidade existe, tem a Câmara. E tem 6 ou 7 vereadores que ganharam um título de cidadão paulistano. Eu estou entre eles. Olha. Isso é uma coisa... Quer dizer, fazia décadas que não tinha um vereador que fosse aprovado à Câmara por unanimidade um título de cidadão paulistano. Então isso para mim foi um carimbo de boa conduta, né, que me deram, né? Eu acho que eu consegui fazer você falar muita coisa boa que interessa ao nosso espectador. Eu fico feliz com isso e quero que venham aqui sempre pessoas com conteúdo, como é o seu caso, né? Eu volto a dizer que eu tenho muita admiração por você, fico muito grato com a sua presença aqui e espero vê-lo mais vezes neste podcast, que também espero seja mais longo um pouquinho, tá certo? Muito obrigado, Fausto. Obrigado pela sua presença. Um abraço para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Quem está nos assistindo, até a próxima. Obrigado. Valeu.